alô, a quinta-feira chegou e com ela a resenha de bola aqui nos Donos da Bola, você ligado. E atenção, nossos comentaristas aqui estão, a gente vai analisar o jogo de ontem, decisão, América empatando 0-0 também, Copa do Brasil e o novo treinador do Cruzeiro, e enfim o Portuga foi confirmado, a gente fala de tudo isso aqui nos Donos da Bola, espirrando sangue na sua televisão. Em derrota do Galo ontem, 1-0, vamos falar de tudo isso aqui, parece que o Dátoro pode voltar, hein? Daqui a pouco, tudo aqui com os nossos intrépidos comentaristas. Antes, um recado, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira desde sua criação lá em 39. Possibilitou geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão Cinquentão foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Não! É por isso que a gente sempre fala com a Loteria Mineira. Ganha até quem não joga. Atenção. Nós não podemos mostrar imagens do jogo, nesses acordos aí e tal. O jogo já aconteceu, né? Já tiveram audiência mesmo, e tal. Né? Mas a gente também nem queria. E os melhores momentos? A gente também nem queria. Então, hoje nós vamos mudar. Vocês não vão falar de tática, de nada disso. Nós vamos tratar realmente dos assuntos que estão em pauta e trazendo um certo aflito, ou deixando aflitos os torcedores do Atlético. Roda aí para mim o Aguirre falando aí, Capiroto. Muitos cartones, demasiados. Cartones que também nos tiram alguns jogadores del próximo jogo. E eu não, como falei ontem, não falo do arbitragem, mas gostaria de falar muita coisa, mas prefiro não falar. Entendo perfeitamente o que quis o Aguirre ontem, ele quis fazer mais ou menos com o São Paulo que fez com o Racing, né? Ele foi para perder de pouco ou empatar, acho que o discurso antes do jogo já mostrava isso. Ainda assim teve condição e tal, mas é que com os desfalques, e ontem eu falava que o cenário não foi desgraçado diante do que aconteceu. Você perdeu o Luan, que era um jogador importante, acho que você destacou aqui ontem, o Dátolo estava fora, o Casares também, aliás está crescendo nas redes sociais, gente, nas redes sociais estão falando que o menino está usando crack, vocês estão de brincadeira, né? Está usando droga, vamos respeitar, é um profissional, né? Muito cuidado com o que é dito e muito mais importante que ter cuidado com o que diz é cuidar com o que absorve. Você vê numa rede social, no Twitter, em WhatsApp, está rolando, está usando droga, fazendo tratamento. Tem nada disso. Não tem nada disso. Tem que respeitar o atleta. Acima de tudo, o homem Casares, pô. Isso vai ganhando corpo. Hoje pela manhã, 2 colegas aqui ligaram. Ele está usando crack, é verdade? Vai cair no antidoping. Gente, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Então, menos, tá? E quando eu falo menos, é bom destacar que é brincadeira, tá, pessoal? Então é o seguinte, segura, calma com o que você absorve. Esse negócio de corrente de Facebook, WhatsApp, Twitter, calma com isso. Tem que respeitar o cara, não tem nada disso. Aliás, eu vou falar o que eu fiquei sabendo hoje. Chegou atrasado. 2 treinos. 2 treinos e é pau no lombo. Você sabe que isso aí gera multa e desconforto. É o que eu sei. Chegou atrasado e foi punido. Tá? Agora. Mas aí também se já puniu a punição tá desproporcional. Já puniu já aqui. deu, né? Então, se já puniu, agora já deu. Pagou o que tinha que pagar, é no salário. Então agora para de punir o time, a torcida e o clube. Põe para jogar. Ontem fez falta. Aliás. Só para finalizar, eu não falo mais. Diante dos desfalques de 2 volantes e um zagueiro amarelados no início do jogo, de um terceiro volante amarelado no segundo tempo, 60 mil espectadores, o time ainda não vem, não tem consistência, não passa confiança, eu acho que foi até bom. Foi até bom, melhor se tivesse feito um golzinho lá. Agora, eu estou vendo aí uma corrente de torcedores, como se já tivesse desclassificado. Não. Mas será que 2013 não é uma demonstração do que possa acontecer na semana que vem? 2013 foi a mesma coisa. Né? Não, eu lembro. Torcedores do Atlético desclassificavam o Atlético a cada fase. Eu lembro, Eduardo, mas eu estou falando do resultado final. O resultado final da caminhada de 2013 não pode ser uma ponte para você fechar com o clube e confiar? Independentemente de 2013. Deixa eu só girar. O São Paulo meteu 4 no Toluca e tomou 3-1 lá. São Paulo fora de casa não tem a mesma pegada e se perder o zagueiro Maicon, complica, que é o melhor zagueiro deles.
Então, calma lá, temos um jogo ainda. Deixa eu começar com você. Bom, ao invés de falar do jogo, de esquema tático e tal, eu quero falar o seguinte. O Marcos Rocha, por exemplo, tinha que ter sido expulso. Como é que você armaria esse time para a volta? Eu acho que basicamente isso, né? Eu falo do que aconteceu ontem, como é que você armaria esse time agora com os desfalques para a volta? Primeiro que eu não expulsaria o Marcos Rocha. Assim, na verdade, eu acho que uma questão relativa ali. No início do jogo, para mim, o que aconteceu era para amarelo. Depois levou um amarelo, mas será que ele faria a mesma coisa se já tivesse um amarelo? Então não dá para saber. Então não dá para saber. Eu acho bem... Não estou dizendo que você está falando isso, tá? Eu estou dizendo que é muito simplório de cravar assim, ele tinha que ser expulso. Porque ali foi um chega pra lá, não foi um tapa, não foi uma cotovelada, era para amarelo, ele até deveria ter recebido mesmo. Só que depois, meu amigo, quando o cara leva o primeiro amarelo, você nunca sabe como que vai ser o comportamento no jogo com relação a faltas. Então, acho que não dá para cravar isso. Montagem do time no próximo jogo, Everton. A gente estava falando do Carlos Eduardo aqui fora do ar. Eu colocaria o Carlos Eduardo no final de semana, com certeza, para ele já ter um teste. Para ser uma opção, independentemente da posição, para ser uma opção caso ele vá bem no final de semana. Ali no setor dos volantes, Eduardo e Leandro Donizete, poderia montar uma linha de meias com o Casares de volta, o Cleiton de um lado, e mais uma dessas peças para completar, Cleiton de um lado, Casares pelo centro, e a outra peça poderia ser o Patrick, poderia ser o Carlos Eduardo, dependendo de como ele vai no final de semana, poderia ser o Dátulo, dependendo da condição física. Robinho, se tiver, não for nada, mas provavelmente não joga. Essa posição ficaria em aberto. Mas do meio para frente, acho que do meio para trás a gente pode relativizar mesmo algumas questões do elenco. Mas do meio para frente é tão bom que o time tem 550 Deixa eu só te interromper rapidamente, só para dar um destaque. Eu acho que pode até ser meio apelativo, mas acho necessário por causa do excesso de conversinha, de disse-me-disse em cima do Casares. O Casares teve uma inflamação. Um furúnculo. É como se fosse um furúnculo. Foi um furúnculo. Nós, inclusive... Aliás, eu não vou mostrar. Ele colocou Mas nós recebemos sociais, aqui a foto, nós recebemos a foto aqui, e é um negócio assim. Então, daquele jeito não dá para jogar. Então, mais uma vez, cuidado com o que você ouve e com o que você propaga. Muito cuidado. Esse negócio eu realmente não vi na internet esse tipo de depoimento, mas acredito no que você está dizendo e a gente sabe que esse tipo de coisa é muito comum na internet hoje em dia. É impressionante como o mal está vencendo na internet, né? Porque as pessoas falam coisas dignas de processo o tempo inteiro. Só que as pessoas ofendidas não se dão ao trabalho de processar, tem preguiça. Nós mesmos aqui nunca processamos ninguém. A gente poderia ter processado 500 pessoas. Tá dado. Não, mas é uma coisa da sociedade mesmo. Gente, você é mau jogador, você é mau jornalista, eu não gosto de você, você é ruim, você é péssimo. Isso tudo pode. Isso é opinião, você pode discordar, não tem mimimi com crítica, não. O que eu estou dizendo é que na internet tem esse tipo de coisa. Você recebe. Aí, meu amigo, vamos nos ater a essa questão. Deixa eu só girar aqui, até para gente girar o tambor aqui. Bom, agora vamos falar do Aguirre. Os questionamentos com a Aguirre, mais uma vez ontem ele não quis explicar, quando perguntado sobre a questão do Casares, acho que essa explicação, nós não somos assessoria do clube aqui, mas ele poderia ter dito, falou, olha, ele chegou atrasado, está punido, e ele está com uma ferida, uma erisipela na perna, e ele não pode jogar, então quem quiser acreditar problema, aí está a resposta. Vai dizer, não vou falar e tal. Não, tem que falar, até porque não é para o repórter que pergunta, né? É para o torcedor. E quando não fala, gera especulação. E até para ele quando ele não diz, quando o presidente não aparece para dar explicações, aí gera um monte de especulações. Por gentileza, Diego Aguirre é o assunto. Ô Everton, e muito mal educado o Diego Aguirre na coletiva também. O repórter está ali para fazer esse tipo de pergunta, é um questionamento que todo mundo estava fazendo, eu estava fazendo, você estava fazendo, torcedor do Atlético, torcedor de São Paulo, a imprensa nacional. Aí vai um repórter, faz uma pergunta de forma educada, pertinente, e ele dá a patada uruguaia, que eu não sei como é que fala patada. Foi o Igor que perguntou o negócio do Casares, né? É a mesma coisa que eu perguntaria. E aí, então, ele foi muito mal educado, não é a primeira vez, ele já foi mal educado em outras coletivas, ele se sente incomodado com o assunto Casares, poderia muito bem ter dado essa explicação, se for outra explicação que dê outra, então ele precisa ser um pouquinho mais calmo nas entrevistas coletivas, porque a entrevista coletiva ela serve para isso, para serem dadas explicações. Pensando com a cabeça do Aguirre, Everton, a formação do Atlético para quarta-feira que vem não vai fugir, eu acredito, se o setor defensivo não tem mudança,
Eraso ontem fez um partidaço, viu, Muito gente? bem. Jogou bem demais ontem. Vai ser ele, Léo Silva, Rocha na direita e Douglas na esquerda. Vai com 2 volantes, estou com Cadu, Donizete e Eduardo, não tem como fugir isso. E até porque ele precisa vencer. E aí, como ele só tem 2 volantes, o Patrick deve ser escalado para fazer o papel da recomposição. Porque o Aguirre acha importante. E, gente... Contra ele tem que ganhar o jogo. Ele tem que ganhar o jogo. Mas nem o Cuca, quando tinha que ganhar de 2-0, escalava um volante só. O Levira escalava. Mas, enfim, ele precisa se resguardar também, porque ele não pode tomar gol. E aí eu acho que ele vai com os 2 volantes, o Patrick de um lado, um armador, seja ele Casares ou Dátulo, e aí eu vou explicar por quê. E na esquerda deve ser o Cleiton, porque o Robinho não deve ter condição, e o Prato, ok. Se bem que ele está dando muita preferência para o Yuri em detrimento ao Cleiton. Sim. É o que eu faria. Mas aí como é mais ofensivo, ele precisa de vencer, fazer gol, talvez ele dê a oportunidade ao Cleiton. Você citou o exemplo do Racing. Tem uma diferença no jogo de ontem para o do Racing. O jogo contra o Racing, o Atlético tinha o Dátulo. O Atlético ficava mais com a bola. O Atlético tinha aquele cara que quando estava marcando os volantes, ele ia lá, encostava do lado de uns volantes, pegava a bola, levava, carregava até o Robinho, até o Lucas Prato, até quem estivesse lá na frente. E nesses últimos jogos o Atlético não tem um armador. Vocês reparem, quando é um tiro de meta para o Atlético, fica uma linha de 4, 2 e 4. É a 4-2-4, da época de 1950. É difícil você fazer uma bola chegar com qualidade saindo para jogar com volante. O Carioca é muito bom? Mas aí o time adversário encosta um cara no Carioca, acabou. Donizete não tem qualidade. O Urso ontem fez outra boa partida. Fisicamente é muito Parece forte. Que tem 2 mas também pulmões, não tem essa qualidade para armar jogo. Então, gente, o fundamental no Atlético é um meio armador nesse time. O Aguirre não tinha essa opção. O Dátulo não sai do DM. O Casares está com um vulcão na perna. O Carlos Eduardo, eu estou ouvindo um monte de gente dizendo que ele é articulador, é meio armador. Ele não é armador. Meia pela esquerda. Ele joga pelos lados. Ele fez questão de falar isso na apresentação dele. Ele falou pelos lados ou mais pela esquerda? Mais pela esquerda, mas falou pelos lados. E fez questão de dizer, já joguei centralizado e não fui bem. Não rendi. Eu rendo mais pelos lados. Então, gente, para de enganar torcedor também. Menos. E aqui... O jogo ontem foi ruim pra caramba. Eu ouvi no jogo aberto, quem falou que o São Paulo engoliu o Atlético, deu um nó Roberto Martins. Completamente louco. Ninguém deu nó em ninguém. Aliás, eles deram um nó no meio, os 2 times. Muito pancadaria demais. Eu não sei nada de futebol, não sou pretensioso de falar que entendo alguma coisa, mas eu disse pra você, bola aérea do São Paulo, ofensiva, muito perigosa. Aí você disse, mas a defensiva é uma coisa. Outra coisa que eu disse pra você, o São Paulo tá batendo pra cacete. Aí o Denilson disse agora, depois que o Pintado chegou no São Paulo, o esquema mudou, realmente mudou. O time está jogando como o Pintado jogava. Da medalhinha para baixo, tudo é canela. E os caras estão... Aí, vocês queriam o quê? Que o Atlético assistisse? Os caras dando cacete, chegando duro. Time experiente, o Atlético fez a mesma coisa. Agora, o que preocupa, eu gostaria de ouvi-la, Dimara, o que preocupa é o seguinte, aquela intensidade do Atlético de 2013, 14. Eu acho difícil a gente... conseguir ver hoje em dia, até porque não tem jogadores com as mesmas características. Agora, ele sempre voltava com uma derrota bem complicada de pesa para você o São Paulo não jogar tão bem fora de casa, mas faz gol, mas não jogar tão bem fora de casa. E pesa para você a necessidade de jogar com 3 homens, no mínimo, de qualidade na frente. Não vai poder abrir mão. Se ele tem o Casares disponível, ele vai ter que escalar. Se ele tem o Dátulo, ele vai ter que escalar. Ele vai ter que jogar um Cleiton. Porque o Yuri também, agora eu acho que o Yuri tem a questão da recomposição, ele acredita muito que o Yuri recompõe bem. Porque o Cleiton, sinceramente... O Yuri foi mal ontem. Ontem o Yuri foi péssimo e o Cleiton também não entrou bem. Nossa, eu acho que o maior problema do Aguirre é o tempo inteiro ele pensar nessa recomposição, né? O que faz com que o Atlético seja bem menos ofensivo do que ele poderia ser pela qualidade que ele tem de peças para frente. Então, essa preocupação muito grande que o atleta tem de marcar, que o atleta tem de recompor, que é essencial. A gente sabe tanto que o Levi sofreu críticas aqui por essa questão da bola chegar muito fácil lá atrás, só que a gente tem que ter um meio termo. O atleta precisa chutar gol, o atleta precisa criar, o atleta precisa chegar na frente. Nesse momento, o que ele precisa fazer é isso. Agora, a armação, se você não tem um armador, qualquer um desses que você colocar para a saída de jogo, ele vai carregar a bola, ele não vai ter inteligência de passar lá para frente. Olha o que aconteceu com o Prato ontem. Né? Você não
tem essa inteligência do cara que descobre, do cara que sabe estar ali, até porque o seu adversário é um adversário que ele trabalha muito congestionando o meio campo, truncando o jogo pelo meio, marcando dessa mesma forma. Então, o atleta tem que chutar para gol, o atleta tem que ir para frente de alguma forma, e por isso a qualidade maior em termos ofensivos ele vai ter que ter aqui. Agora, o que me assusta muito em relação ao que o Aguirre faz, não é nem quando você se surpreende, às vezes, com a escalação dele em determinados momentos, e ontem as explicações estão aí, acho que ele deveria ter explicado a história do Casares, porque teria tirado muito da crítica que está em cima dele. Me assusta a forma como o torcedor está relacionando com a Aguirre nesse sentido. É quando ele diz na coletiva assim, eu queria falar muita coisa, mas não vou falar. Por que não falar? Quando você fala, você expõe, explica para o torcedor. Você não está explicando para a imprensa. Mas ele se referiu à arbitragem, principalmente. Numa série de situações, Everton. Ele tem duas coletivas que ele tem vontade de falar determinadas coisas e não fala. Se é uma determinação de diretoria para blindar o momento, está errado. Está errado. Você está com um time, em termos de Libertadores, que todo mundo sabe que tem desfalques, que tem problemas, que tem circunstâncias e que é necessário explicar. Eu acho que o desabafo, entre aspas, o desabafo... Não é nem desabafo, gente, é transparência. Mas eu acho que ele vai falar depois do que acontecer quarta-feira. Mas depois do que acontecer já foi. Dimara, mas você não tem nenhum apoio, mas no momento de questionamento de boa parte da torcida, o Aguirre tem que saber separar muito bem aquele torcedor que apoia. Sim, é assim, é do futebol, né? Mas num momento como esse, qualquer coisa que ele disser, ele pode se complicar. Veja bem, eu não estou dizendo que ele não tem que explicar sobre o Casares, por exemplo. Não estou dizendo nem do Casares, estou dizendo até da forma. Por que esta montagem? Por que? Ele não explica. Por que o presidente não fala sobre o Casares? Mas aqui, ontem nós pedimos o presidente para falar, ele não falou. Hoje nós pedimos a assessoria do Atlético, o presidente, para falar. Sabe por quê? Porque se o presidente vem e diz, o Casares está punido, porque chegou 2 vezes atrasado ao treino, e aí está punido. A punição acabou ontem. Pá, beleza, legal, não pode prejudicar o time com isso. Por que ele não falou? Tá, aí depois ele diz, bom, a questão do Abel, não fomos atrás de ninguém, parará. Mas tem que explicar, se não abre especulação, porque já estão colocando... Já abriu especulação. Não, já estão colocando Marcelo, que já está assinado. Sim, ô, gente, ajuda aí, ué. Mas por que ele não quis falar? Boa pergunta. Qual foi a resposta? Já chegou até? Qual foi a resposta? Não, então não chegou. Qual foi a resposta dele ter falado, não vou falar agora? Por quê? Agora, foco total no jogo. Mas foco total no jogo, mas segundo ele foi procurar o treinador. É o que estão falando, não é? É o que estão falando. Então seria uma ótima oportunidade para negar. E olha só, segundo companheiros nossos, e aí vale dizer isso sim, companheiros ontem na transmissão, eles disseram o seguinte, que falaram com o Abel, perguntaram para o Abel, e o Abel disse apenas assim, nem que sim, nem que não. Apenas, eu não posso dirigir time agora. Ponto. Abel, você recebeu a insistência. Eu não posso dirigir. Ô, gente. Agora daqui a pouco nós vamos falar, eu quero saber de vocês. Se passa, tá tudo bem. Se toma uma pancada quarta, cai. E se cai, tá certo cair? Não tem jeito de não discutir isso aqui. Sim. Né? Não tem jeito. Você sente na coletiva do Aguirre que ele também está preocupado. Ele também está preocupado. O time está jogando menos do que poderia e a culpa é dele. Daqui a pouco vocês respondem. Eu preciso dar um recado. Vem para cá, vem para cá. Muito bem, vamos falar de uma grande oportunidade para moradia ou para investimento seguro. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, água, luz, meio-fio, demarcados, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Há apenas 15 minutos de Sete Lagoas, olha, o financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você tem até 150 meses para pagar e um detalhe, hein? Tem entrada não. R$ 399 mensais. A primeira prestação já é a entrada. Se ligar e disser que viu aqui nos Donos da Bola, facilita ainda mais. Negocia direto com os donos, não perca tempo, últimas unidades, agende hoje mesmo, a gente leva você até o local, bairro Recanto do Salvador, é mais uma da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123. Os Donos da Bola.